nação alvinegra, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso quadro Mulheres Alvinegras, falando sobre o Ceará. Hoje a gente está recebendo uma convidada para lá de especial, minha amiga e excelente profissional, que eu vou pedir para ela dar as boas-vindas para vocês, Andressa. Olá a todos! Primeiramente, agradecer o convite desse meu amigo e dizer que é um prazer estar aqui como torcedora e como profissional para a gente conversar um pouco e falar sobre a participação feminina da mulher no esporte, no Ceará. Enfim, na realidade é o seguinte, hoje é um dia especial, né? Porque a Andressa teve o prazer de me falar que hoje é o dia da nutricionista, né, Andressa? Isso, o dia 31 de agosto é o dia que representa o dia do profissional nutricionista. Olha aí. Então, e estamos aqui o programa foi em alusão a isso, tá, pessoal? Não foi nada, não foi esporádico, não foi por acaso. E hoje a gente está aqui com mais uma mulher alvinegra para provar para todo mundo, né? Na verdade não é para provar, porque a gente não está aqui para provar nada para ninguém, mas é para bater um papo em alto nível sobre o Ceará Esporte Clube, sobre esporte, sobre futebol. E hoje no tocante à área da saúde, falando especificamente sobre a nutrição. Então, vou começar a provocar a nossa convidada de hoje, Andressa. Queria dizer o seguinte, Andressa, na verdade, assim, eu, enquanto coordenador de projetos do Ceará Esporte Clube, eu desenvolvi um projeto chamado Vozão Academy. Acho que a maioria que acompanha aqui o Amigos do Conselho sabe disso. E esse projeto da Vozão Academy, a gente conseguiu fazer alguns eventos, né? A gente fez o primeiro congresso da Vozão Academy. Nós fizemos um simpósio da saúde, que é onde entra a Andressa nesse simpósio da saúde. Nós trouxemos nomes que são reconhecidos internacionalmente na área da saúde, né? E a Andressa, eu tive o prazer que ela ter aceito o convite de palestrar falando sobre nutrição esportiva, né? E ela foi até um pouco mais além do que eu pedi, porque ela falou um pouco sobre a inovação da área, né, no esporte, e os benefícios da inovação e da tecnologia no esporte. Então, Andressa, eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal, um pouco sobre teu currículo, tua história de formação e um pouquinho da paixão pelo Ceará também, porque a gente tem que, né, aguçar. Começando pela paixão, né? Pra vocês terem ideia, eu acho que a primeira vez que eu fui no estádio, Evaldo, eu devia ter 12 anos. E fui com os amigos da escola, viu? Tipo assim, pai, eu vou ver no Cristos, pai, eu vou ver ali no shopping com os amigos. Então é porque o pessoal tá dizendo que quer ir pro jogo do Ceará no PV. No PV ainda? No PV. E aí começou desde ali, né? E desde então, sempre Ceará torcedora, e isso agora é uma coisa que é em casa, né? A família toda, os meninos adoram estádio, a gente frequenta e gosta muito. Casou com alvinegro raiz. Casei com alvinegro raiz, então é programação familiar, né? Mas, assim, minha paixão pelo esporte, ela veio desde a infância. Eu até brinco muito que eu sou nutricionista de atletas porque era uma atleta frustrada, né? Primeiro porque começa que eu não cresci. Então, quando chegou o ponto de corte onde o tamanho importa, eu jogava vôlei. Aí eu fiquei, né? Mas fui ficando. Mas a minha vida inteira, realmente desde pequena, eu joguei vôlei. E comecei com a curiosidade de querer estudar mais sobre a alimentação e o esporte para melhorar meu rendimento, né? Para buscar ali melhor rendimento para mim, tentando me entender, porque às vezes eu esperava render X e não conseguia render, enfim. Então, comecei a estudar isso. E fui aplicando, né, em mim. E desde pequena, assim, quem conhece a Andressa profissional sabe que, por exemplo, na época de vestibular, todo mundo, vai fazer o quê? Vai fazer medicina? E eu dizia, não, nutrição. Mas tu é tão inteligente, por que tu vai fazer nutrição? Porque naquela época não se falava em nutrição, né? Sim. Então, eu era julgada dessa forma. E eu dizia, porque eu gosto, porque eu quero, e eu tinha, né, desde muito nova, era o que eu tinha escolhido. Sim. E a minha paixão, eu sempre vivi dentro do esporte. Eu tenho um irmão atleta lutador. Sempre acompanhei o Álvaro é faixa preta de jiu-jitsu. Sim, eu sei quem é o Álvaro. O Álvaro Fontes. Agora que tu falou o sobrenome, eu lembrei, eu falei, mesmo sobrenome. Exatamente, mesmo sobrenome. Então, eu até brinco que o Álvaro foi sempre muito desafiador pra mim. Então, ele era o que me obrigava a estudar e aprimorando esses conhecimentos. E assim foi, né? Durante a construção dessa carreira aí de 14 anos de formada, eu tenho 4 especializações, mestrado, Mas o que é que eu busquei? Me qualificar muito na área do esporte.
E às vezes as pessoas elas acham que a nutrição esportiva ela é apenas o suplemento, né? Normalmente é, o que é que eu tomo pra isso, o que é que eu tomo pra aquilo. Então as pessoas têm essa visão às vezes um pouco pequena de entender, de achar que a nutrição é isso, quando na verdade isso é apenas a cereja do bolo. A gente pode e faz muito mais pelo rendimento dos atletas. Sim. Eu fiquei surpreso agora, que é irmão do Álvaro Fontes. Rapaz, o Álvaro é um cabo cearense da Monstrinho. gema, um monstrinho. Monstrinho. Andressa, deixa eu te perguntar. Eu lembro que lá na época do Simpósio da Saúde da Fusão Academy, tu abordou um pouco sobre a questão da importância dos dados, porque assim, eu posso começar falando sobre o básico da nutrição, apesar de eu não entender nada, tá? Eu tô aqui realmente, é uma aula para mim, tá, pessoal? Mas eu lembro que tu tocou algum assunto sobre a questão da inovação e da tecnologia, da ciência de dados que poderia contribuir dentro do trabalho, dentro de um clube de futebol, enfim, dentro da tua atuação com os atletas e tal. Aguça e lembra um pouquinho para mim sobre o que é que foi baseado naquela tua palestra e me diz o que é que isso traz de benefício da questão da ciência de dados, onde é que tem esse link com a nutrição no esporte. Perfeito. Então, na verdade, quando a gente fala em nutrição esportiva, a gente está sempre buscando rendimento. Então, começa ali da base, que é energia, substrato energético, então é a gasolina certa para o carro. Mas a gente pensa em recuperação muscular, a gente pensa quando a gente fala ergogênicos, né, pensando na parte de suplementação, é o que pode dar algo a mais ali. Mas dentro do contexto esportivo, a gente tem alguns pontos, não só o detalhe do ergogênico, mas a gente tem alguns detalhes, que é a hidratação, que foi o foco da palestra. Sim. Porque pelo tempo de competição, pelo tempo de treino, a gente tem uma perda de suor, e no suor a gente perde água e perde os eletrólitos. A gente perde sais no nosso corpo, Sim. que são importantes para que o nosso corpo se mantenha hidratado. Então, se eu só bebo água, eu não consigo repor tudo isso, eu preciso também repor esses eletrólitos. Mas essa perda, ela é diferente. Eu posso fazer o mesmo treino do Evaldo e eu perco muito mais, o Evaldo perde menos. Então, a gente fala muito desse processo de individualizar o todo, de individualizar a prescrição, a quantidade, a hidratação, protocolos para altitude. A suplementação, ela depende da posição, por exemplo, do jogador. Então, se eu tô falando de um atacante, ele tem um perfil mais de explosão. Se eu tô falando de um meio de campo, ele corre muito mais, então ele tem um desgaste maior nesse sentido. Então, pensando nesse contexto, a gente vem evoluindo com tecnologias para que a gente tenha mais precisão. E aí, essa precisão, ela pode ser, por exemplo, imagina a prescrição do atleta. Se eu tenho que dar para ele gasolina, se eu tenho que dar o combustível, a quantidade de comida. Imagina um aplicativo que vai gerar para ele uma foto do que seria o ideal. Então, ele não está mais entendendo em grama, ele não recebe mais ali, ele não precisa mais pesar, ele consegue receber aquilo pronto. Sim. Isso fica na cabeça, é mais fácil de seguir. De memorizar. De memorizar. E também o contrário, ele faz o prato de comida, ele tira a foto, o aplicativo diz para ele quanto é que tem ali. E aquilo fica de registro. Então, durante o acompanhamento de um atleta, você tem ali o registro e sabe, né, o que esse aplicativo deve ser via inteligência artificial, talvez. Via inteligência artificial, perfeito. Bacana. Então, isso é uma linha. Por exemplo, esse desgaste, eu estava falando da perda pelo suor, dos sais, ela é diferente. Então, imagina uma meia que consegue detectar quanto eu perdi de sal e quanto eu preciso repor e quanto o Evaldo. Então, a dose de reposição de sal, para mim é uma, para o Evaldo é outra. Então, isso dá para a gente informação de precisão. Todo mundo já deve ter tido essa experiência do reloginho, que diz ali, você gastou quanto no treino? Só que esses relógios, a tecnologia ela ainda não consegue ser precisa, mas a gente busca hoje tecnologias cada vez melhores para acertar essa precisão. Então tem um mundo aí de qualidade do sono, que também é importante para o atleta. E com essas informações a gente vai cruzar com dados de performance, com o rendimento dele. Então, quanto ele correu no treino, quanto ele desgastou. Através do GPS. O GPS é também um dado para a gente importante. Então, qual é o objetivo? A gente tem essas informações e faz esse cruzamento com o rendimento para ver onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso ser progredir, mais assertivo, ser mais assertivo. Então, a busca hoje, ela é cruzar essas informações, é o avanço da tecnologia para ter essas informações extra e a gente fazer o cruzamento desses dados com rendimento e entender qual seria aí o possível caminho certo a seguir. Pô, eu fiquei até sem palavras aqui, porque na realidade, assim, eu venho batendo lá na Fusão Academy, na época, né, eu fui coordenador ano passado de projetos do clube, mas
quando eu comecei a estudar um pouco sobre a questão de até onde a gente poderia chegar com a Evolution Academy, eu vi que, tipo, a ciência de dados e a inteligência artificial é um mundo de infinitas possibilidades, né? E aí, quando eu estou conversando agora com uma nutricionista esportiva, e ela me fala possibilidades, usando a questão da ciência de dados e a inteligência artificial através dos aplicativos, você percebe quanto a gente tem de caminho ainda a percorrer, de ganho, porque é sobre ser mais assertivo, é sobre investir da maneira correta e gastar menos. Tudo isso influencia na questão da gestão, acaba que... Perfeito. Né? E quando a gente está falando de saúde de ser humano, a individualidade de cada um. Então, é entender que o corpo ele se comporta de maneira diferente. Então, o próximo boom em termos de conhecimento de nutrição é o que a gente fala de nutrição de precisão. Então, imagina juntar tudo isso com conhecimento sobre genética desse indivíduo. Então, você começa a entender o comportamento de cada um e você consegue ser mais assertivo no que você vai prescrever ali. Eu sempre falo, nutrição não tem receita de bolo. Então, a gente usa a informação científica, vai aplicando e vai acompanhando e vendo como aquele indivíduo se comporta. Essa questão genética eu não entendi. Tipo assim, vocês abordam também a questão genética? Perfeito. Eu pensava que era mais uma peculiaridade do nutrólogo, alguma coisa do tipo. Não, o que é importante se entender? A minha capacidade genética, eu posso metabolizar um nutriente, meu corpo conseguir aproveitar aquele nutriente diferente do teu. Sim. Não só isso, questão de composição corporal, de tipo de fibras musculares. Então, isso já é uma realidade. Hoje, na base, isso já aplica um pouco, por exemplo, no atletismo. Quando você entende o perfil genético, é um dos fatores, não é o único fator. Genética não é destino. Mas é um dos fatores que eu entendo ali o teu perfil genético, tua característica de fibras musculares, e eu vou decidir, por exemplo, se tu vai ajudar a decidir, né? Por exemplo, se você vai ser um corredor de longa distância ou de curta. Então, você vai juntando talento, treino, genética, enfim, um conjunto de fatores onde naquele momento onde o atleta está se formando, de direcionar para o que ele tem uma aptidão física, genética, enfim. E eu posso fazer o caminho inverso, então, Andressa? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente, quando era coordenador também, eu escrevi a questão do projeto do Vozão Olímpico, né? E a gente startou o Vozão Olímpico. E aí, por exemplo, a gente teve o start lá do time de vôlei, certo? Sim. E a gente tinha as duas categorias, masculino e feminino, e a base toda, né? Vinha ali do 14 até o, enfim, 21 profissional, jogou a Superliga C, né? Que foi lá em Natal. E aí o que acontece? Aqui no estado do Ceará existe uma dificuldade muito grande por conta da altura. Tu até citou indiretamente isso, que tu sofreu com isso. Demais. Só que, por exemplo, eu vi um feedback na época, porque, por exemplo, dentro do programa do Vozão Olímpico, eu tinha uma parte lá de extensão do programa, que eu chamava de Vozão Day, né? O Vozão Day o que era? Era um dia de peneiras, é uma peneira, na verdade, sim, né? E essa peneira eu ia fazer um mutirão da saúde, certo? Com profissionais de fisiologia, educador físico, né? Que é preparador físico, fisioterapeuta e tal, e tal, e tal. E aí, nesse dia, não era simplesmente um dia de eu pegar talentos, jogar numa quadra para bater, ver quem batia forte, quem pulava mais alto. Não. Era para fazer toda a questão até para ter a base de dados. Sim. Então eu ia pegar índice de massa corporal dessas pessoas, sim, altura, peso, tal, enfim. Tudo isso, a gente ia servir como um banco de dados para o clube, sim, que a gente poderia usar em outros setores. E eu poderia, por exemplo, numa triagem dessa, por exemplo, tem uma atleta lá que, dependendo de um aplicativo de inteligência artificial, a pisada dela tem uma tendência semelhante à de uma atleta de futebol que está em alto rendimento, sabe? Tipo sim, aquele... Sim. Eu sei que uma vez eu até debati isso aí com uma pessoa sobre, quer dizer, então, foi com o professor Pedro Pedrosa lá do Lapisco. Sim, né? Sim. O Aragão até conhece ele é um grande pesquisador, ele tá até fazendo agora acho que é o pós-doutorado dele lá nos Estados Unidos e tal, ele é fantástico, ele é um dos caras que trabalha com inteligência artificial aqui do estado do Ceará. O Pedrosa desenvolveu um aplicativo de avaliação de composição corporal por imagem. Só por foto. Por foto, com o professor Lanz. Se você fizer essa posição aqui, e você tirando uma foto, ele consegue medir teu percentual de massa corporal só pela foto. E com alta precisão. Com alta precisão. A taxa de assertividade é acima de 90%, se eu não me engano. 97%. E aí o que acontece? Ele desenvolveu o aplicativo para a Polícia Federal, para vários órgãos de segurança, acho que do espia, se eu não me engano também. E ele, tipo assim, eu tô numa posição, imagina aí, que eu tô numa posição no estádio, e aí às vezes tem briga no estádio. Sim. E aí a câmera dele lá, que ele adaptou, a inteligência artificial, se eu fizer esse movimento aqui, a câmera vai identificar que é uma posição de risco
e ela automaticamente ela já notifica as autoridades policiais que ele tem um indício de confusão, de briga e tal, tumulto, ou seja, é a inteligência artificial agindo de forma pesada. Aí eu perguntei para ele, quer dizer, então, se eu pegar e analisar o perfil do Messi, ver a forma como o Messi pisa, anda, não sei o que e tal, eu posso tentar captar talento lá na base com um cara que pisa igual o Messi e tal, não sei o quê. Aí ele até brincou na época, sabe? Ele falou, rapaz, se eu estudar o perfil do Messi e tal, não sei o quê, rapaz, eu crio o padrão, não sei o quê. Então, assim, é muito também pela questão da competência dele, Pedro Pedrosa, né? Tipo assim, mas você vê o infinito de possibilidades que a inteligência artificial e a ciência de dados, né? Perfeito. E assim, o que é importante? Esses dados, existem alguns testes que são feitos, testes de capacidades físicas, de potência, de força. Então, isso pode ser tudo somado a essa realidade, ser estudado e tentar criar ali um padrão mais próximo possível. E às vezes entender que não é um padrão só, um padrão perfeito para jogador de futebol, mas um perfil que se adequa a uma posição melhor, e aí você pode investir naquele atleta. Sim. Então tem uma infinidade de possibilidades. Então, por exemplo, você está com deficiência de um jogador lateral, como aconteceu com a seleção há um tempo atrás. Então, a partir desses dados, estudando os atletas, não só o perfil de comportamento de jogo, mas associar a composição corporal, estilo de jogar, enfim. E aí você vê quem tem o perfil e trabalhar aquela habilidade, né? Bacana. Na verdade, assim, por exemplo, um pedido muito grande dos meninos lá, dos treinadores do time do Ceará de vôlei, por exemplo, questão da altura. Então, por exemplo, a gente no desenvolvimento da extensão do Vozão Olímpico, que era esse programa do Vozão Day, a gente ia procurar, por exemplo, a prefeitura, o governo do estado, para fazer uma parceria com as escolas públicas e municipais, para a gente fazer a peneira já dentro das escolas públicas. Então, eles faziam uma espécie de pré-cadastro lá, que hoje toda escola pública, seja municipal ou federal, tem um departamento de informática lá, computador. Sim. Então, você faz o pré-cadastro, e no pré-cadastro era tipo assim, nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, aí peso e altura. Isso. Já era uma triagem. Por quê? Porque a gente pegava, já pegava informações que fossem necessárias para tirar o IMC, por exemplo, daquela pessoa, e aí quando ele chegasse no dia, a gente já tinha criado, tipo assim, grupos. Grupo A, grupo B e grupo C. Nenhum tá descartado, mas o grupo A eu sabia que era um tamanho ideal de crescimento, sabe? De altura, potencial, né? Que os treinadores entendem que, olha, não tem como uma criança, um adolescente dessa altura, ele vai crescer muito e tal, ele tá acima da curva e tal. Então, assim, isso ajudava muito. Só que aí foi levantada a questão exatamente sobre isso. Será que o cara aqui, por exemplo, ele tem um perfil ideal para ser um jogador de vôlei, por exemplo? Sei lá, eu não sei as posições que eu não lembro muito, não vou mentir, então ficar puto comigo aí que eu não lembrei. Pode ser um bloqueador, que é o aquele maior... que ataca lá, um meio de rede. Pelas pontas, né? Como é que tem os ponteiros. Ponteiras, E aí o que acontece? Ele não se viu por vôlei, mas ele pode ser um goleiro de futebol. Ele pode ser um zagueiro e tal, pelas características. Então, tipo assim, se o clube tem esse tipo de trabalho, se ele tem esse tipo de programa, é infinitas possibilidades que você pode usar. Muito. E assim, Evaldo, você tocou num ponto que é importante. O esporte, ele é um meio de inclusão para tudo. Sim. Né? De transformação de vidas. Responsabilidade social, todas essas questões. Então, a grande questão da mudança, inclusive da participação feminina, ela precisa começar lá na base. Ela precisa começar nos estímulos na escola. E esse incentivo ser cada vez maior, porque aquilo também, o esporte, é claro, para a saúde, enfim, e também caça talentos, né? Então, você consegue já detectar isso. E com o trabalho associado de tecnologia e de uma boa gestão, você consegue filtrar e gerar grandes perfis de atletas. Andressa, deixa eu te tirar uma dúvida. Hoje em dia, a gente passa por uma crise institucional muito grande no que se toca, no que diz respeito à gestão, certo? Sim. Eu converso com várias mulheres que, inclusive, vão estar aqui, por exemplo, enfim, não vou citar nomes não, porque depois... Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler de quem vai vir. Mas, por exemplo, a gente conversa bastante sobre... Eu me perdi agora aqui falando. A presença feminina? Não, sobre a importância da... Não, a gente passa por uma crise institucional. Sim. No que toca a questão da gestão. Sim, certo. E aí eu vejo que hoje a questão do planejamento da transição de carreira, principalmente para atleta, ela é muito necessária, né? Eu sei que tu é uma profissional da nutrição, a gente está aqui para falar sobre a nutrição, sobre a área da saúde,
Mas o que é que tu enxerga da importância de uma profissional, por exemplo, como você, da nutrição, entender também da questão de gestão, liderança, gestão de pessoas? E entendendo que a gestão não são só diretoria, mas comissão técnica, Sim. equipe médica, tudo isso. Às vezes um conselho de administração, um conselho de gestor. Sim, perfeito. E é até legal porque eu brinco que eu sou uma atleta frustrada, né? Eu também. E aí o que acontece? Eu gostava muito de bola, eu gostava muito de jogar. E eu tive um contato ainda criança com a nutrição que eu tinha me identificado muito com aquilo e aí eu dizia, eu vou juntar as duas coisas. E é isso, quando a gente pensa a carreira do atleta em tempo de atividade, a Valda, ela é curta. Sim. Então, quando a gente está pensando nisso, mas a experiência e a bagagem que ele carrega, com conhecimento, enfim, né, trabalhando Acaba sendo gestão de pessoas também. Isso, trabalhando nesse aspecto de gestão de pessoas, a gente pode ir o mundo. Porque a experiência de quem vive o esporte é 100% diferente. Total. Total. Eu tava tendo uma conversa, inclusive, hoje, com uma amiga que é ex-atleta também. Ela tá nesse processo de transição de carreira. E aí a importância da gestão na vida dela. E ela falou assim, não, mas eu sou atleta, sou ex-atleta. Em que parte que eu acho que eu vou conseguir contribuir na questão de uma gestão, por exemplo, esportiva? Sim. Eu falo, cara, só de tu ser ex-atleta, uma liderança que era de um clube, de um time, não sei o quê, tu já tem a gestão de pessoas no sangue. A liderança. E isso é um gatilho tão difícil para as pessoas. E conhece a realidade do dia a dia, as deficiências, o que falta, onde eu preciso dar mais atenção. Então, tá lá dentro é diferente. Ser o atleta é diferente. Viver aquilo é diferente. E entender muitos pontos frágeis. Há alguns anos a gente tem falado muito, por exemplo, da questão da psicologia no esporte. Sim. E hoje eu vejo que é uma grande falha ainda quando a gente olha para os clubes. Sim. Então, às vezes, tem a figura do profissional, como tem a figura do profissional da nutrição, mas às vezes ele faz um trabalho coletivo, não faz o trabalho individual, da mesma forma é a psicologia. Às vezes esse trabalho ele é feito de maneira coletiva, para trabalhar o relacionamento de grupo, mas não é feito a questão pessoal. E o desempenho esportivo, ele é uma série de fatores. Não é só porque aquele atleta brilha, que ele vai brilhar sempre, todo mundo tem seus dias altos e baixos. Mas como ele lida com aquilo vai mudar. Como ele entra em campo, como ele lida com os problemas da vida, enfim, de relacionamento ou de dentro de campo do clube, com o treinador, o que seja. Mas a forma como ele aprende a lidar com aquilo pode trazer mais estabilidade. E eu digo isso para tudo. A gente tem essa busca no altíssimo rendimento, é como se a gente tivesse que neutralizar cada pontinho de possível falha. Então, quando você tem essa vivência do atleta, você tem um olhar diferenciado. Total, eu falei. Total. O ex-atleta, ele, dependendo da transição de carreira que ele seguir, mas vamos dizer que ele penda para a gestão. Ele consegue mudar a atmosfera de alguns erros e falhas que existiam no processo. Perfeito. E ela vai contribuir bastante para que não aconteça com gerações futuras. Tu falou uma coisa aí que me deu um gatilho bacana, que e o amor, Evaldo, né? Que eu acho que é o principal. Tu falou uma coisa, eu não sei até que ponto tu já pesquisou, estudou sobre isso, eu andei pesquisando bastante sobre a questão da neurociência, sabe? Eu vi que tinha um estudo, inclusive, aí foi um amigo que é psiquiatra que me falou, que esse negócio de formar atleta de base, né? Que ele já forma para a vida, cidadão, não sei o quê. Tem vários estudos já na neurociência que provam que isso é furada. Que a questão cognitiva do atleta, né, principalmente nisso, ela só vai conseguir se desenvolver entre 24 e 26 anos, uma coisa do tipo, sabe? Que é muito semelhante ao adulto. Ele fala assim, a neurociência já evidencia que o pleno desenvolvimento cerebral ocorre por volta de 24 a 25 anos. Sim. Portanto, a visão hoje plenamente difundida no futebol profissional de que atletas que chegam da base estão formados como atleta e como cidadão e atleta é uma concepção equivocada e falida por evidências científicas múltiplas. Você vê, né? Então, assim, aquela ideia de que o atleta que vem da base, ele já está formado para a vida, ele é um cidadão. A ciência está me dizendo, está me respondendo que isso é furada. Até por conta da maturação cerebral. É isso. Por isso que tem as questões sobre maioridade, que é diferente em diversos países, porque está relacionado com isso. A questão cerebral. A maturação cerebral. Sim. Então, não tem como você garantir isso se o cérebro não está totalmente formado, como você garante que está pronto. Exatamente. Que é um adulto pronto. Exatamente. É bem para essa linha. E aí, para você ver também, eu estava vendo sobre que a neurociência tem um profissional aqui no Brasil chamado, acho que é Miguel Nicoleles, acho algo do tipo, eu vou pecar um pouquinho pelo nome,
mas ele é muito conhecido. É psicólogo? É neurocientista, né? Sim. Ele tem muito estudo na área de neurociência no futebol, tem até um livro publicado, fantástico o livro dele. Acho que é Miguel Nicoleles, acho que é isso mesmo. E aí ele tem uns estudos de caso da neurociência dentro do departamento de saúde. No caso do Ceará é o CESP, né? Que é Centro de Saúde e Performance, né? Mas tem vários nomes. Sim. E ele fala sobre que a neurociência, o quanto a neurociência hoje está contribuindo e está mudando o jogo. E quanto a ciência de dados e a inteligência artificial dentro da neurociência também está possibilitando estudos das mais diversas áreas, né? Tipo assim, então, a Vozão Academy, que você teve, eu tive o orgulho de você ter aceitado o convite e o prazer de ter participado, era muito sobre isso, sabe? Essa questão da aproximação do meio acadêmico, das universidades com os clubes de futebol, eu acho que é o caminho do investimento mais barato. Perfeito. E mais assertivo. É um projeto de médio e longo prazo? Sim. Mas se você parar para pensar que, por exemplo, um curso de nutrição, um curso de 5 anos, talvez, é isso? 4, 5 anos? 4 anos e meio. Isso. E aí você pega uma profissional dessa, uma graduanda que está lá no, sei lá, primeiro ano, segundo ano de nutrição, e você leva ela para dentro de um projeto, seja do futebol feminino, seja do futsal, seja do esporte olímpico no primeiro momento, mas já vai criando esse dia a dia com viés esportivo para esse profissional. Dificilmente um profissional com viés esportivo da nutrição, ele não tem mercado de trabalho para ele, porque falta essa capacitação voltada para o futebol, para o esporte no geral. Né? E outra, você pega as meninas de base, 15, 14 anos, 13 anos, 16, 17 anos, falta ela ter um acompanhamento de um profissional de nutrição. Falta. Ela vai ter um acompanhamento desse no profissional e olha lá, depende do time profissional, entendeu? E às vezes é generalista, ele não é individualizado e as falhas elas vão acontecendo, né? Então ela perde rendimento por falta de orientação. Sim. E é muito a visão, Evaldo, é como se você investisse na educação de base, entendendo que aquele investimento no futuro vem. Você lapida ele. Você lapida o profissional, você consegue melhores resultados com a equipe. Só que o investimento ele é de longo prazo. E aí onde às vezes... A galera não está disposta a pagar. Não está disposta a pagar. Então, a realidade hoje é que a gente paga por grandes estrelas prontas. Sim. E, na verdade, forma menos. A base, ela não tem sustentado os clubes, né? Alguns. Eu já acho que não. Eu acho que a base sustenta que sobra os clubes. O negócio é que eles... Por exemplo, se você pegar o valor da plataforma do CETEM, com todo o custo que tem anual, o CETEM hoje Cidade de Vozão... Sim. Ela já se paga e já se pagou. Você vende... por exemplo, perfeito. O Ceará tem um custo com o CETEM, a Cidade de Vozão, de... Vamos esticar, que não é isso, mas vamos dizer que seja 10 milhões por ano. Certo. Que o Ceará tem de custo com a Cidade de Vozão. Às vezes, tu consegue vender 2 jogadores na temporada, bate 10 milhões, cara. Sim. Ou seja, o problema do futebol, o problema de um clube como o Ceará, não é dinheiro. Porque, assim, dinheiro é difícil, tá? Eu não tô chegando aqui pra dizer que fazer futebol é fácil. Não é. Sim, sim. Não tô dizendo que captar recurso é fácil. Não é. Mas eu tô dizendo que quando você une a questão da paixão, que acho que a gente tá aqui, inclusive, pela paixão ao esporte, com um pouco do zelo, do querer fazer e executar com um pouco de assertividade, capacitação, não tem como não dar certo. Porque, por exemplo, o Ceará é um clube que você vê caindo de divisão, não sei o que, é um clube que faturou 150 milhões num exercício, sabe? Então, tipo assim, a marca é atrativa, ela é viável, ela é muito forte. E sabe? Então, assim, é pra onde eu quero colocar ele. O profissional da base, André, você vê, tem jogadores desacreditados que foram vendidos por 1 milhão, 2 milhões de reais numa base. E, na verdade, esse olhar pra base, ele é muito especial. Ele precisa acontecer. Precisa. O que a gente vive uma sociedade... As pessoas não têm tempo pra esperar, né? Mas... Isso, é porque a gente vive a sociedade da cultura do imediatismo, né? Então, era essa a ideia que eu queria trazer. Não é nem que não se sustente, mas é que ela pode muito mais. Muito mais. Ela pode muito mais quando a gente investe ali. Ela pode bancar tudo. Pode bancar tudo. Você pega um Endrick agora, cara. Olha o valor que o Endrick foi vendido pro Real Madrid. E ele foi vendido por um valor já exorbitante, mas com cláusulas contratuais que, se ele atingir determinadas metas, o Palmeiras ainda ganha mais. Pode ganhar mais de 100 milhões com aquilo, né? Só por ele ter feito no primeiro gol dele, já startou mecanismo do contrato que o Palmeiras já ganhou mais. Ou seja, o absurdo. Você pega o elenco do Palmeiras hoje, que pra mim, eles têm um trabalho de gestão, acho que o melhor do Brasil, né? Eles junto com o Flamengo, que o Flamengo também fez uma reestruturação financeira muito boa. Dida, pra não falar o começo da palavra, mas sinistra.
Quem tiver a oportunidade de entrar lá no portal de transparência do Flamengo, que esse tem de fato, e baixa a reestruturação do Flamengo, a prestação de contas, vocês vão ver que o Flamengo zerou o passivo dele. Um clube que fatura acima de 1 bi. Entendeu? Então, tipo assim, será que... Tem uma falácia nos clubes de futebol que fala assim, todo clube deve. Será? Porque o Flamengo tá indo na contramão. O Flamengo tá zerando o passivo dele. Então, será que não é porque maus gestores se utilizam dessa falácia para se esconder atrás das suas má administrações? E, né? Na verdade, a gente começa que, até baseado na lei do esporte, a transparência ela é importantíssima. Demais. A governança, o compliance, né? Exato, perfeito. Para com que você consiga progredir, para com que se consiga evoluir. Sim. Então, é um trabalho complexo. Sim. Né, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muita coisa para gerir. Mas é entendendo que tem investimentos de curto, médio e longo prazo e que os de longo são os mais esquecidos até pelo próprio torcedor, até pelo comportamento, por exemplo, do jogador. Eu digo porque quando a gente usa uma suplementação, ele vai me fazer ganhar? Vai me fazer... Ele só pensa no agora. Se eu usar esse suplemento, eu vou ganhar o jogo? Isso aqui não é bomba não, mano. Não. Também não garantia, isso aqui não é os atletas da Rússia, não. Mas também não iria garantir, porque na verdade é sempre um conjunto de fatores. Claro. Mas não dá para continuar com esse pensamento imediatista, né? Sim. Então a gestão, a organização, esse pensar e reestruturar o todo, né? Jogar investimento para os lugares certos para poder colher, né? Você tira pelos projetos, por exemplo, eu sei que foge um pouco do nosso tema hoje, que é falando sobre a saúde, né? Sobre a nutrição esportiva. Mas o projeto lá dos meninos da tecnologia e inovação, por exemplo, né? A gente ia fazer até um hackathon, né? Que até então também eu não sabia nem o que diabo era hackathon, né? Como eu não sei, até teve palavra aí que tu usou que eu tive que pesquisar aqui no Google também. Mas como eu tô aqui para aprender, né, minha amiga, cara? E todo mundo que tá assistindo também, né? Também. E aí o que acontece? A gente ia fazer um projeto lá, por exemplo, que eu ia pegar a minha ideia era fazer um hub de inovação da Vozão Academy. Sim. Do Ceará. Esse hub... Para mim, ia ser pioneiro, por quê? Porque existem hubs de inovação em clubes de futebol? Existem. Mas o objetivo é outro, sabe? Às vezes é comercial, foge um pouco do que eu queria um hub de inovação para a indústria do futebol, mas que fomentasse soluções pro Ceará e da torcida do Ceará, sabe? Então era um negócio bem inovador que a gente queria fazer. Aí, por exemplo, os meninos conseguiam desenvolver qualquer tipo de sistema para o clube. Eu queria fazer um sistema de ERP pro Ceará. Pronto, eles iam conseguir desenvolver lá. Só que será que a gente estava disposto a fazer um projeto desse com a fundação do IFCE, por exemplo, ou da Unifor, e pagar as bolsas e esperar que tudo aquilo ali é uma pesquisa. É uma pesquisa. Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você tem que escolher o seu tema de pesquisa. É exatamente isso. Então essas bolsas, elas são fomentadas justamente por essas iniciativas de parceria privada e de verba também de governos, né, e tal, ONGs. E aí o que acontece? O clube não quer esperar. O clube prefere pegar e pagar uma empresa de RP de 50 mil por mês do que ele fomentar 50 mil de bolsa em um ano de pesquisa ali para aquele grupo, para deixar pronto muito melhor o aplicativo que é um ano. Personalizar. Mas ele quer hoje, então ele quer pagar os 50 mil hoje aqui por mês, mas ele não paga 50 mil por ano. Então assim, eu acho que a gente tem que, sabe, expandir um pouco a cabeça de quem está na gestão do futebol, dos clubes, sabe, das associações. A gente, dentro do projeto lá do Vozão Olímpico, ele só aconteceu porque a gente cadastrou o Ceará numa plataforma chamada CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. O Comitê Brasileiro de Clubes hoje, ele está despejando dinheiro dentro dos clubes de formação. Por quê? Porque o Brasil sentiu, há uns anos atrás, uma falta expressiva de medalhas olímpicas. Sim. E ele viu que é porque o dinheiro não estava chegando do Comitê Olímpico Internacional, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, quer dizer, nos clubes. Porque quem forma no Brasil é os clubes. Sim, perfeito. Você pode pegar qualquer área do vôlei e tudo aqui na capital. Você tem hoje o Ceará formando, né? Graças a um projeto do Vozão Olímpico. Mas um clube forte do vôlei é o BNB, por exemplo. Apenas. E que é forte, a gente tem essa impressão de ser forte local. Mas quando a gente pensar a nível nacional... Isso. Já não... Mas sabe por quê? Eu acho muito sobre a questão de você acreditar que pode mais. Sim. Sabe? Da capacidade de você ser audacioso, de você inovar,
de você achar que pode, sabe? Tipo assim, a gente só consegue chegar lá se a gente acreditar que pode chegar lá. E quando a gente acredita, não tem nada que tire da gente, é o desafio da gente conseguir fazer acontecer. Perfeito. Sabe, eu me lembro que na minha adolescência, eu comecei a andar no Ceará muito novo, parecido contigo, eu comecei com 12 anos, né? Eu ia lá, morava próximo da sede e tal, sempre comecei a andar e tal. Mas pra mim, o Ceará chegar numa Série A, primeira divisão, era um sonho inalcançável, André. Eu lembro. Juro pra ti. Eu ficava conjecturando naquela época contratações, não sei o quê, mas eu achava que nunca um clube como o Ceará poderia chegar numa Série A. Eu acho que por isso que em 2009, no ano do acesso, eu acho que nunca vai existir aqui na cidade, na capital, uma festa como a torcida do Ceará fez no acesso de 2009. Por quê? Porque era sobre algo que a gente não imaginava ser possível. O rival tinha vindo de 2 acessos, se não me engano, 2003, 2005, algo do tipo. Ou era 2002, 2004, não sei, jogou nos outros anos. Mas para o torcedor do Ceará, era algo inalcançável. O Ceará jogar uma competição sul-americana também foi algo inalcançável. Sabe? Então, assim, é muito sobre o Ceará ser campeão de uma competição nacional e tal, não sei o quê. É muito sobre o que a gente acredita que é capaz de fazer. Se a gente acreditar, se a gente tiver gestão, se a gente der oportunidade para as pessoas, se a gente capacitar, não tem limite. Perfeito. Não tem limite, Andressa, sabe? Então, eu acho que a gente até fugiu um pouquinho da questão da nutrição, né? Porque a gente falou tanto, mas eu acho que a importância... Eu queria que tu me falasse um pouco, me desse uma ideia de assim, a importância de um departamento de saúde no futebol, porque, enfim, a gente está falando sobre o Ceará, mas eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a importância do departamento de saúde dentro de um planejamento estratégico, de um business plan, de reuniões de gestão. Eu queria que tu me falasse um pouco. Perfeito. Então, a equipe médica, ela decide muito, junto com a comissão técnica, sobre o atleta. Então, é decisivo. Então, imagina que você tem uma equipe capacitada e hoje, principalmente, uma equipe que pensa em prevenção. Então, o que eu acho que pode fazer toda a diferença, Evaldo, hoje, dentro do esporte, da maneira que acontece, é porque a equipe médica, ela começou trabalhando prevenção de lesão, com aquele olhar todo, que era em cima do que a necessidade que surgia. Sim. Ela precisa existir, esse coração, ele precisa existir, até porque saúde é um pilar do esporte. Mas hoje a gente tem que voltar esse olhar para o coração, que é o lado preventivo. Então, o lado preventivo e o lado performar. Sim. Então, quando eu falo do lado preventivo, é a importância da fisioterapia, a importância da recuperação muscular para a prevenção de lesão, que é o que mais afasta os jogadores. E quando a gente pensa no lado performance, é o mundo que a gente ainda pode evoluir em todo esse aspecto. Desde de tecnologias voltadas para a área da nutrição, de um trabalho mais de perto, a ação da psicologia, trazendo a inteligência artificial, trazendo tudo isso. Então, a saúde, esse leque todo, ele tem muito a agregar quando a gestão enxerga isso. E nada impede de quem vive disso, né, também ter acesso à gestão e vice-versa. Sim. Porque são pessoas que já vivem do esporte e que já somam tudo isso. Sim. Então, eu até falo muito que dentro da área da nutrição, a gente se forma nutricionista e aprende sobre comida e etc. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente precisa ser gestora, ser empreendedora, ser marketing, ser... É isso mesmo. Enfim. Então, quando a gente fala da formação desse profissional dentro do clube, é a formação de uma profissão específica, de ele crescer ali dentro, começar como estagiário, viver do esporte, etc. Mas de toda a parte de comunicação e até gestão, né? E chegar a essa gestão também, por que não? Não necessariamente só na figura da pessoa que a gente entende. Às vezes a gente fala gestão, a gente entende que é uma pessoa, mas né, não, existem... E tem um time ali todo por trás disso. Mas é de formar as pessoas que vivem disso, que têm essa experiência e trazer essa representatividade para dentro do clube. Sim. De pessoas que vivem do esporte, que são qualificadas e que têm essa vivência. É muito importante. Sim. Eu questiono muito as pessoas, essa questão da gestão, sabe? Porque eu acho que os clubes de futebol, os maiores, passaram por muitos problemas de crise de gestão financeira. Eu acho que por conta disso, sabe? Porque existia isso no futebol construído, que não,
ganhamos o campeonato, Tá tudo tá tudo certo. certo, não precisa disso. Então, assim, eu sempre cito esse seriado, tem uma série do FIFA Plus que fala sobre o Anderlecht. O Anderlecht é um clube lá de Bruxelas, na Bélgica. Ele foi o clube que revelou o Lukaku, que é da seleção da Bélgica. Tem 7 jogadores daquele time da Bélgica que desclassificou o Brasil na Copa do Mundo, que vieram desse projeto lá do programa do Anderlecht, lá em Bruxelas. O que é que eles acreditam? Eles acreditam muito que a formação educacional ela contribui muito com a formação do atleta de base. Perfeito. Então, para você ter ideia, esses atletas eles saem do Anderlecht falando 5 idiomas, sabe? Então, tipo assim, eles têm estudos lá aliado ao mercado, às universidades, ao meio acadêmico, de que esse investimento em educação lapida melhor e deixa o atleta mais pronto. Mais pronto. Porque amadurece. Amadurece. Eu me matriculei e hoje sou graduando de uma pós-graduação em futebol lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Viçosa, com o professor Israel Teudo. E ele tem uma metodologia que ele acredita na formação de jogadores mais inteligentes, né? Tipo assim, é um futebol mais criativo, jogado com ideias. Sim. Então, assim, eu acho que o investimento nesse tipo de projeto, de programa, é tão pequeno e é tão assertivo, Andressa. E mais acessível. Bem mais. Bem mais. Bem mais. Eu pego aí vamos pra ponta agora, pra performance. Quantas vezes tu pegou um jogador, um atacante do Ceará, por exemplo, que tu vê que o cara tem uma deficiência em cabeceio, ou ele tem uma deficiência a chutar com uma perna que ele não é de origem dele e tal. Aí, quantos clubes do Brasil pegam, por exemplo, o Sérgio Alves, é um ídolo do Ceará, um exímio atacante. Será que o cara da comissão técnica pega um atacante desse e fala, olha, eu vou fazer um trabalho aqui numa quinta-feira de treinamento e tu vai treinar os meus atacantes, vai fazer um trabalho direcionado para os caras aprenderem a chutar melhor, para o cara aprender a cabecear melhor. Quem faz isso? Eu vou pegar um zagueiro, por exemplo, eu estava vendo que o Real Madrid tem eles em parceria com a Universidade eu não sei se é da UEFA, mas eles até denominam lá a Universidade do Real Madrid. Eles têm um programa lá de inteligência artificial como é que chama? Aquelas realidade aumentada, né? E aí o atleta, o zagueiro, por exemplo, ele usa lá o óculos lá de realidade aumentada, e aí eles colocam ele dentro de uma situação de jogo, sabe? Que ele, por exemplo, é a final da Champions, sabe? Manchester City e Real Madrid. E aí ele fica se colocando na posição daquele jogador e do jogo. Por quê? Porque aí ele começa a entender estimula a criatividade, a questão da antecipação, do posicionamento correto e tal. Hoje, a gente teve uma reunião falando um pouco sobre a questão do plano, né, do business plan que a gente vai construir para a eleição da executiva, e um conselheiro nosso estava conversando, falando que, sabe quando a gente era adolescente e jogava aquele joguinho lá qual era o jogo que ele citou? Não sei se era o Super Mario. Sim. Que quando você tinha o tempo do recorde, ficava parecendo tipo uma alminha, né, correndo, como se aqui é que nem, por exemplo, na natação, que o cara vai nas Olimpíadas nadando, aí aparece como se tivesse um nadador do recorde olímpico, né? Sim. E aí o que acontece? Aquilo dali, ela meio que sabe, situa ou direciona mais a pessoa. Sim. Aí ela tentar buscar uma meta. E ela busca a assertividade e a perfeição, e aí fica mais fácil. Eu acho que, Evaldo, essas palavras elas foram muito importantes. E assim, a gente vive um momento, se a gente pegar o futebol de 10 anos atrás, comparar com a forma de jogo hoje, é como se a gente sentisse, principalmente falando de exterior, que o estilo de jogo mudou. Mudou. E que a gente precisa investir nessas outras possibilidades e a questão da criatividade. Sim. Então, se a gente pegar uma geração que brilhou muito no passado, era a geração de drible, daquela coisa toda que o futebol era outro, né? Então, hoje a gente tem visto mais técnica, mais possibilidade, mais força física, que é algo que tem contado muito. E isso traz esse amadurecimento de onde eu posso investir para subir o nível. E acabar com a mentalidade do só talento. Talento é treino. Isso é o que os trabalhos já mostram. Rapaz, talento é treino. Pra mim, o talento é que nem sabe o aluno que é inteligente? Aí ele acha, por vender pra ele que ele é inteligente, ele deixa de ser esforçado. Isso. Aí o esforçado vem e passa do inteligente, sabe? Perfeito. É isso, sabe? O jogador de futebol talentoso, né, que é o mágico mesmo. Quantos jogadores talentosos a gente não já viu se perdendo nas periferias, né, das cidades do Brasil?
Por quê? Porque o cara era acima da média, só que ele sabia que ele era tão bom que ele não treinava. Só que o futebol de alta performance, ele exige muito o cara ser melhor cada dia mais, 1% melhor, né? Isso. Tipo assim... E não é só talento, é a capacidade física, é o cuidado com o corpo, Eu com vi a saúde, uma série de coisas, né, pra chegar lá. Eu vi uma entrevista do Guardiola, né, recente, que ele fala que hoje o futebol é muito sobre o zagueiro sair jogando, o atacante defender, ou seja, existe um universo de possibilidades hoje. Perfeito. A gente tem uma cultura ainda, por ser pentacampeão, talvez seja por isso, que o Romário não marcava. Então, sabe, futebol é isso, o atacante precisa marcar, ele precisa fazer Estrela. gol. Mas mudou o futebol, cara. Futebol hoje, a primeira coisa é que você vai na pré-temporada, é a última coisa que os jogadores que chegam fazem é pegar em bola, sabe? Eles vêm pra parte física, tática, técnica, Isso. né? E aí a bola é por último. E aí, se a gente for pegar dos últimos anos, a gente entende a capacidade de criar, a gente começou a falar muito mais em assistência, porque antes nós falava era só a figura do gol. Sim. Era só a figura do gol. E essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. A questão mental também, né? A hoje questão no futebol. mental. Mas, assim, pensando em seleção brasileira, o que fica muito claro, a gente via nitidamente nos últimos jogos a dificuldade da capacidade de criar a jogada, de enxergar aquela posição. E isso é estratégia. E isso vem de esses outros tipos de trabalho que o Evaldo colocou, eles podem somar nesse processo, porque estimula as novas possibilidades. Por mais que se estude, a gente tem esse hábito de se estudar o adversário, não é só um processo mecânico, não é uma repetição. Não é. É uma mistura de tudo. E o estímulo a essa criatividade e a inteligência pode ser um fator que faça total diferença aí pro futebol que a gente vai ver no futuro. Andressa, na verdade eu só queria agradecer por você ter mais uma vez aceitado um convite, um desafio das minhas loucuras, né? Começou lá na Vozão Acad no Simpósio da Saúde, que eu acredito que pelos feedbacks foi um sucesso, né? Foi maravilhoso. Foi incrível, a gente aprendeu incrível. demais, eu vi feedback, por exemplo, do José Luiz Runco, foi médico pentacampeão pela seleção brasileira, né? Que o que a gente estava fazendo ali era algo único no Brasil, porque de fato era. Eu não desenvolvi um projeto copiando o que era feito por algumas plataformas que vendem curso online por aí. Eu estava, de fato, deixando um legado pro Ceará. Sim, né? perfeito. E criando uma identidade pro clube. Então, assim, aqueles feedback ali que eu recebi dele, Fernando Solera, né? Sabe, é o que paga, de fato, a gente ter perdido tanta energia, gastado tanta energia e perdido tanto tempo, né? Porque não era sobre dinheiro, era sobre formação, era sobre a gente investir nisso, é sobre essa aproximação dos clubes com as universidades. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Eu acho que você vai contribuir bastante com o nosso business plan aí, visando a eleição da executiva, com certeza, pela torcedora maravilhosa que você é. Porque, assim, até para o pessoal entender, esse projeto que a gente está construindo, desse business plan, esse planejamento estratégico, esse plano de governo, chamem como quiser, é algo que vai ter uma participação de um engajamento fora do normal. Então eu quero a participação de todo mundo e eu acho que todo mundo consegue contribuir com algum pouquinho, sabe? Perfeito. Então eu queria que tu fizesse tuas considerações finais, agradecer de novo o teu convite, ter aceito e ter vindo aqui e manter essa chama de amor acesa pelo Ceará, que como diz a campanha, né? O Ceará unido é imbatível, né? Perfeito. E o Ceará nasceu com dor da eternidade, mas enfim, vá. Eu ia dizer, o Evaldo agradecendo, eu disse, qual é a torcedora que não quer estar representando o seu time? Eu que tenho que agradecer, né? Mas como mulher, como torcedora, porque a gente tem um lado profissional e tem um coraçãozinho também. E é o que a gente almeja. Eu acho que às vezes a gente tem essa sensação de que o que acalenta o coração foi esse feedback positivo. Mas é entender que quando a gente está fazendo trabalho de formação e trabalho de conhecimento, é um trabalho de formiga. Mas ele vem crescendo e a gente chega lá. E é essa proposta, né, que o Evaldo vem trazendo e que a gente pensa e trabalha e almeja. E hoje algumas coisas são sonho, daqui a pouco são realidade. Mas que a gente precisa trazer e como o Evaldo colocou, se cada um puder contribuir com um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento e assim, a gente vai filtrando, né? A gente chega lá, e é o que vamos buscar.
Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da nutrição, de falar sobre o esporte, sobre o que é a minha paixão, sobre, né, um pouco do trabalho da nutrição aí dentro do esporte. E mais, né? E o quanto a gente pode mais e que a gente ainda vai ver, vocês vão ainda ouvir falar de muita coisa e não mais só dos suplementinhos, né? Só do que é que eu tomo para fazer o gol. Bem, eu acho que, na verdade, assim, eu até não aprofundei tanto sobre a questão da nutrição, Andressa. Falamos bastante, né? Falamos. Mas porque fica com gostinho de quero mais, que você vai voltar aqui pra gente conversar a abordagem sobre a questão do business plan, a gente vai entrar nessa área da saúde e a gente faz uma mesa mais ampla para conversar com mais profissionais, né? Perfeito. O clube tem um excelente profissional da área de nutrição, que é a Camila, né? Camilinha queridíssima. É fantástica, a Camila, ela faz um trabalho sensacional à frente da nutrição do clube. E na gestão toda da nutrição, porque a gestão de né? pessoas, né? Dificuldade dia a dia. Os meninos lá do CESP também, do Centro de Saúde e Performance, né? Você tem o Dr. Daniel lá, que é o chefe do departamento e tal, e vários outros profissionais, tem o Dr. Eduardo Vasconcelos, enfim, tem médico da base do Ceará que já foi para a seleção brasileira, entendeu? Então, assim, realmente é uma fábrica, né, de talentos que se cria de profissionais e que a gente pode usar esses profissionais que não tiveram ajuda, não tiveram empurrão de capacitação, e através de uma plataforma como foi o programa da Vozão Academy, a gente dá um patamar muito mais alto e uma formação muito mais eficaz, né, para essa galera que tem vontade de trabalhar com futebol. Então, perfeito. Agradecer a todos vocês aí, agradecer de novo a Andressa e tamo junto, pessoal, com esse bate-papo aí das mulheres. Então, baseado na Lei Geral do Esporte, né, que a Lei Geral do Esporte fala que 30% das vagas de direção das associações esportivas tem que ser destinadas às mulheres. Então, fica mais uma vez num programa provado que não falta mulher capacitada na torcida do Ceará e que a gente tem muito a contribuir, elas têm muito a contribuir com a gestão do clube. Boa tarde aí a todos e fiquem com Deus.